A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias no Banco Master. O cunhado de Daniel Vorcaro chegou a ser detido quando tentava viajar para Dubai. Dezenas de mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Dinheiro, carros de luxo, relógios e aparelhos celulares foram apreendidos. José Matheus Santos acompanha o caso e traz as últimas informações. Boa noite, José Matheus. Boa noite, Celso, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Isso, Celso, é a segunda fase dessa operação da Polícia Federal que apura suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master. Além do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, também foram alvos parentes dele, como a mãe, o cunhado e a irmã dele. Daniel Vorcaro e esses parentes foram alvos de buscas e apreensões que foram realizadas hoje pela Polícia Federal. Essa operação foi deflagrada por determinação do ministro Dias Toffoli, aqui do STF, a pedido da PF. Além dos parentes de Daniel Vorcaro e do ex-banqueiro, também foram alvos o empresário Nelson Tanuri e o investidor João Carlos Mansur. Eles também foram alvos de buscas que foram realizadas hoje pela Polícia Federal. A principal suspeita da Polícia Federal, que motivou a realização dessa nova fase da operação, é que, segundo investigadores, tem havido desvio de dinheiro por meio de parentes de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal está apurando essa questão, lembrando que a investigação está atualmente sob monitoramento do Supremo Tribunal Federal, isso desde o mês de dezembro, quando o caso veio para o STF e está sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Ao todo foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão. Esses mandados foram cumpridos no estado de São Paulo. Foram 19 mandados que foram cumpridos na capital, um em Jundiaí, um em Porto Feliz, no interior paulista, e também dois endereços em destaque, dois endereços de Daniel Vorcaro foram alvos de buscas. Um fica na região da Faria Lima, que é o centro financeiro do país, e outro nos Jardins, um bairro nobre da capital, uma região nobre da capital paulista. A defesa de Daniel Vorcaro e defesa dos outros investigados se manifestou, a gente vai detalhar mais para frente, mas os advogados negaram participação em irregularidades que foram mencionadas pela Polícia Federal. Na decisão que autorizou essa operação que foi realizada hoje, o ministro Dias Toffoli atendeu a um pedido da Polícia Federal. O ministro disse que medidas anteriores tiveram um objeto mais restrito, além da evidência da prática de novos ilícitos supostamente cometidos pelo investigado Daniel Vorcaro. Um cunhado de Daniel Vorcaro, que é o Fabiano Zettel, ele chegou a ser preso temporariamente quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, lá no Oriente Médio. Ele foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, conforme apurou a nossa repórter Anita Prado, e essa prisão foi temporária. Logo depois que a operação aconteceu, ele foi solto. Essa prisão, segundo pessoas a par da investigação, foi apenas para concretizar a efetivação, para fazer com que a operação ocorresse da forma como queriam os investigadores. E ele foi solto posteriormente. Essa operação aconteceu, inclusive, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Outro caso que aconteceu em relação a essa investigação é que o ministro Dias Toffoli determinou que os celulares que foram apreendidos na investigação fiquem armazenados no Supremo Tribunal Federal, lacrados e armazenados aqui no STF. Como apurou a nossa analista de política, Basília Rodrigues, a determinação de Toffoli é que os celulares fiquem com o Wi-Fi desligado, carregados e ali em modo avião. Nos bastidores do STF, há um entendimento de que isso, no gabinete do ministro Dias Toffoli, qual foi a informação divulgada nos bastidores? De que isso aconteceu porque é uma praxe em investigações, segundo o gabinete do ministro Dias Toffoli. Porém, houve uma certa repercussão e o gabinete do ministro Dias Toffoli divulgou uma nota sobre o assunto, em relação a essa decisão que foi tomada hoje pelo ministro Dias Toffoli. O Supremo Tribunal Federal divulgou a seguinte nota esclarecendo. Disse que, a nota foi em nome do ministro Dias Toffoli, que para a custódia dos aparelhos e seus respectivos materiais telemáticos, impõe-se que as autoridades custodiantes os mantenham
eletronicamente descarregados e em modo desacoplado das redes telefônicas e de Wi-Fi, para devida preservação de seu conteúdo e oportuna extração e periciamento. Ou seja, em outras palavras, o ministro Dias Toffoli diz nesse comunicado que essa decisão de preservar, essa decisão de fazer com que os celulares fiquem aqui no Supremo Tribunal Federal armazenados e lacrados é para preservar as provas que eventualmente tenham sido colhidas nessa busca e apreensão que aconteceu hoje e mirou Daniel Vorcaro. A defesa dos investigados se manifestou, como eu disse. Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro disse que ele está à disposição das autoridades. Afirmou que confia na justiça e na investigação em andamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Daniel Vorcaro também disseram o seguinte, que o empresário tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes e que todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação estão sendo atendidas com total transparência por Daniel Vorcaro, diz a nota do advogado de Daniel Vorcaro. Outro advogado que se manifestou foi o advogado de João Carlos Mansur. A defesa dele disse que ele não teve acesso à investigação, mas registrou que está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos devidos. Outra manifestação foi a da defesa de Nelson Tanuri. A defesa dele disse o seguinte, que mesmo ele não tendo relação de qualquer natureza societária com o Master, do qual foi cliente nos últimos anos, nas mesmas condições em que é igualmente atendido por outras instituições financeiras conhecidas no mercado, ele disse o seguinte, que a única medida que lhe foi imposta se resumiu a uma apreensão do seu telefone celular, de modo que, com isso, o empresário tem certeza, segundo a nota, de que no decorrer das apurações promovidas pelo STF, restará definitivamente demonstrada a inexistência de qualquer pretensa prática ilícita oriunda dessa relação, diz a nota do advogado de Nelson Tanuri. Por fim, antes de devolver para você, Marina, aqui no Jornal do SBT News, agora à noite, nesse momento, a previsão pelo menos era que tivesse começado às 18h30, acontece uma reunião entre o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Esse encontro acontece na sede da Polícia Federal aqui em Brasília e acontece justamente no mesmo dia em que foi deflagrada essa segunda fase da Operação Compliance Zero. E também, segundo informações de bastidores, isso é um gesto do Banco Central em direção à Polícia Federal. Volto para você, Marina Demore, no comando do Jornal do SBT News. José Matheus Santos, obrigada, meu amigo, pelas suas informações. E a gente já vai direto falar com os nossos analistas, César Feitosa e Ranier Bragon. César e Ranier, que passaram o dia todo, mergulhados nos desdobramentos dessa operação de mais cedo. César, a gente acompanhou as suas apurações mais cedo sobre esses desdobramentos, no que diz respeito às decisões do ministro Dias Toffoli, todo o imbróglio envolvendo a decisão dele, da Polícia Federal, a demora que foi citada ao longo do dia em relação a autorização para que essa operação fosse de fato deflagrada. E agora a gente vê uma nova atualização. Já quero que você traga para a gente, então, esses detalhes e o que tem de novo nesse caso que não para, não para de aumentar a sua grandeza e a sua repercussão. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso, Ranier. Tem uma decisão que acabou de sair do ministro Dias Toffoli. A assessoria de imprensa do Supremo acaba de enviar já com o sigilo derrubado. O que aconteceu hoje mais cedo? Na decisão do ministro Dias Toffoli, que autorizou a operação de hoje, ele determina que todo o material apreendido, tanto os bens como carros, quanto celulares, computadores, durante a operação de hoje, deveria ser enviado pela Polícia Federal para a sede do Supremo Tribunal Federal para ficar lá, sob custódia, lacrado. E isso causou muita apreensão dentro do da Polícia Federal, porque não se sabia como seria feita a extração dos dados dos celulares, como seria o avanço dessas investigações. Então, o que ocorreu durante essa tarde? A Polícia Federal fez um pedido para o Supremo
para reconsiderar, para que Toffoli reconsiderasse essa decisão por causa de riscos de frustração da operação, caso não fosse realizada, por exemplo, a imediata submissão dos celulares e computadores à exploração técnica pericial, ou seja, a extração dos dados, especialmente dos celulares dos alvos. A Polícia Federal temia isso e apresentou isso ao Supremo Tribunal Federal. E ainda hoje, um pouco mais tarde, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele se manifestou também nesse mesmo sentido, para que o ministro Dias Toffoli reconsiderasse a sua decisão, tentando fazer com que fosse mantido na Polícia Federal todo esse material. E, no fim, a PGR pede também que houvesse também uma nova formulação, uma nova opinião do ministro, para que todo esse material que foi apreendido hoje pudesse ser enviado não ao Supremo, nem à PF, mas sim à própria PGR, a própria Procuradoria-Geral da República, para que ela fizesse a extração e análise de todo o acervo probatório colhido nos autos dessa investigação. E qual que foi a decisão, portanto, que o ministro Dias Toffoli acaba de tomar? Em vez do material ficar com o Supremo ou com a PF, todo o material apreendido hoje deve ir para a PGR, um terceiro braço, digamos assim, no contexto desse processo. O ministro Dias Toffoli diz o seguinte: nota-se que a providência requerida pela PGR permitirá que o órgão acusador, destinatário do material probatório colhido nos autos, tenha uma visão sistêmica dos supostos crimes de grandes proporções por ele, em tese, identificados até o presente momento. Por isso, defiro o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e determino que se oficie ao diretor-geral da Polícia Federal para as providências necessárias, autorizando desde logo o encaminhamento direto à PGR do referido material. E no final, Toffoli reforça aquela nota que ele já tinha enviado hoje mais cedo, há poucas horas, há cerca de 2 horas, dizendo que todo esse material, especialmente os celulares, precisam estar conectados precisam estar com bateria, né, conectados, portanto, na tomada, e também que esses celulares precisam ficar em um modo avião, de modo que eles não sejam conectados à internet, nem ao Wi-Fi. Isso é muito importante. O professor Gustavo Madaró, da USP, comunicou hoje mais cedo, durante a entrevista no Poder Expresso, sobre a importância disso para a cadeia de custódia. Porque se um celular apreendido fica conectado à internet, muitas mensagens, atualizações podem acabar chegando depois da apreensão. Então, quando esse material é extraído por meio dos sistemas da Polícia Federal e agora da PGR, essas atualizações do sistema, essas novas mensagens podem acabar dificultando um pouco, tornando essa prova não tão perfeita, não tão 100% igual ao do momento da apreensão. Por isso, a necessidade de deixar no modo avião, de forma que ele não se conecte à internet e a redes Wi-Fi. Então, portanto, essa decisão do ministro Dias Toffoli, que acaba de sair, agora a gente vai entrar em contato com a PGR, com a própria PF, para entender como que vai ser esse procedimento. Se até os carros de luxo, por exemplo, apreendidos hoje nessa busca e apreensão, se eles também vão ser enviados para a PGR ou se somente esses dados mais que interessam mais a investigação, como celulares, computadores, HDs, se só isso vai para a PGR. Essa é uma dúvida que ainda nós vamos sanar aqui ao vivo durante o Jornal do SBT News. Ranier Bragon, eu gostaria que você falasse sobre o mal-estar instalado entre o ministro Dias Toffoli e o diretor da Polícia Federal, aí nas investigações sobre o Master. Boa noite, Celso. Boa noite, Marina e César. É uma situação completamente atípica, Celso. O César pode falar melhor disso ainda no Jornal do SBT News, mas é um fato que que o público agora, que o ministro Dias Toffoli, ele estabelece uma espécie de desconfiança em relação ao trabalho da PF. Ele primeiro disse perplexo com o fato de a polícia não ter realizado as buscas e apreensões no prazo que ele havia determinado, que era o prazo de 24 horas. A PF demorou um pouco mais do que isso, demorou um dia a mais. E agora ele simplesmente tira da Polícia Federal uma parte do trabalho que é da polícia, que é naturalmente feito pela polícia. Quando há busca e apreensão, quando há essa medida autorizada pelo judiciário, obviamente, todo esse material recolhido, ele é periciado pela polícia. Sempre foi assim.
pelo menos eu não tenho a notícia, a memória de que tenha havido algo diferente. Ao primeiro dar uma decisão concentrando todo esse material no Supremo Tribunal Federal, depois de vir à tona essas possibilidades de haver perda de informações sobre esse material coletado, o ministro volta atrás e ao analisar o pedido da PF para que reconsiderasse, ele chega a um meio termo, vamos dizer assim, entre aspas, e coloca esse material na PGR, que é o órgão acusatório. É um fato inusual, é um fato que a gente não tem notícia de que tenha ocorrido. Mais uma decisão, uma medida estranha, nesse caso que já tem várias medidas estranhas sendo adotadas desde o começo. A Polícia Federal, não há nenhuma razão legal, ou pelo menos o ministro não expressou essa razão nas decisões que vieram a público, né? A gente tem que lembrar que grande parte desse inquérito está sob sigilo por determinação do próprio ministro Dias Toffoli, então ele não apresentou uma razão de por que ele não deixou esse material para a perícia da própria Polícia Federal. Gera aí uma desconfiança e, como você mesmo falou, Celso, um mal-estar, no mínimo, né, entre o ministro do Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal e o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Então, essa decisão de agora, como o César bem relatou aqui, ainda é preciso ver os detalhes, ver o que vem além disso, mas seguramente é uma medida, uma decisão que não é comum, Celso, que não é vista, que não se tem notícia de decisão desse porte nesse tipo de investigação. César, eu não sou advogado, mas tem uma premissa no direito que diz que quem investiga não pode julgar. O caso do ministro Toffoli encaminhar agora para a PGR é uma maneira de solucionar esse impasse? Ele poder julgar todo o processo? Eu acho que Acho que não soluciona de toda forma esse impasse, Celso. De certa forma, tira, sim, a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal de fazer a custódia desse material, ou seja, de ficar responsável por cuidar para que aquele material apreendido não seja analisado por pessoas que não devem analisar esse material, mas é uma situação muito esquisita, porque, veja, a investigação é feita pela Polícia Federal. A Polícia Federal avança em toda essa investigação, chega a graves suspeitas de que o Banco Master utilizou empresas e fundos, inclusive ligados ao PCC, para fazer uma arquitetura financeira fraudulenta que corrompe o sistema financeiro nacional e que, no fim das contas, coloca em risco tanto os verdadeiros investidores, né, de fundos ligados ao Banco Master e do próprio Banco Master, e coloca em risco o próprio sistema financeiro nacional por causa dessas fraudes de mais de, 40 bilhões de reais. Então, a autoridade policial que investiga isso, que encontra essas fraudes e que avança na investigação, ela agora não tem mais acesso a analisar as provas que ela mesma obteve por meio da própria investigação e por meio de uma autorização judicial. Isso é muito incomum. Isso realmente... eu nunca vi nada parecido durante esse tempo em que eu estive na cobertura de Polícia Federal, de Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal não ter acesso, não poder fazer a extração do próprio material que ela apreendeu, isso é realmente pouquíssimo usual, isso tem causado espécie dentro da Polícia Federal. O que o ministro Dias Toffoli tem falado aos seus interlocutores no Supremo Tribunal Federal ao longo desse dia? Há um grande temor relacionado a vazamentos relacionados a essa investigação. E aí aqui eu cito dois em especial. Um deles é o contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. É um contrato de quase 130 milhões de reais para execução em 3 anos. Isso dá quase 4 milhões de reais por mês para um trabalho que a gente não sabe qual foi realizado. O contrato foi divulgado, teve acesso em primeira mão a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo,
Ela divulgou esse material ainda no ano passado e isso, até onde se sabe, era um dos materiais que foram apreendidos pela Polícia Federal na primeira operação relacionada ao caso Master. E logo depois, a gente viu nessa última semana uma publicação do jornal Folha de São Paulo que falava sobre os irmãos do Toffoli, o ministro relator desse inquérito, terem uma parte de um resort do Paraná e parte desse resort teve ações compradas por fundos ligados à Reag Investimentos, que agora são colocados sob suspeita. E é uma informação, enfim, é uma informação pública, está nos dados da CVM, mas há uma interpretação no Supremo de que isso também partiu de algum vazamento, de um suposto vazamento de integrantes de dentro da Polícia Federal. O que Dias Toffoli tenta fazer com isso tudo? É evitar que o material fique com a Polícia Federal por medo de vazamentos dessas informações. É uma situação muito inusitada, de uma desconfiança de um ministro responsável pela investigação contra os responsáveis pela investigação na autoridade policial. E isso tudo vai causando esse cenário de muitas incertezas, de muitas novidades, um cenário extremamente atípico para uma investigação que hoje, muito provavelmente, é a mais importante do país. Celso, Marina. Ranier, continuando nesse assunto, porque como a gente tem visto ao longo do dia, ele vem ganhando novos desdobramentos e novos personagens vão se inserindo em toda essa trama. E hoje a gente viu o empresário, então, Nelson Tanuri e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos, entre os alvos dessa operação. Eu queria que você trouxesse, então, a sua percepção sobre essa extensão, né, da operação, mais essa fase da operação e cada vez mais braços, então, dessa possível fraude sendo identificados pelos investigadores. Marina, justamente essa extensão, ela ocorreu graças à investigação da Polícia Federal, que avançou sobre aquele tema inicial, que era a suspeita de uma venda de títulos podres para o BRB, que é o Banco de Brasília, uma suspeita da venda pelo Master. A partir do avanço da investigação da Polícia Federal, porque a gente lembra que essa investigação começou lá na primeira instância, sobre o Banco Master, aí houve a liquidação pelo Banco Central e o caso subiu todo para o Supremo Tribunal Federal a pedido da defesa do Master e foi aceito pelo Supremo quando se alegou que havia ali na papelada, na investigação, uma transação imobiliária envolvendo um deputado federal. Isso é um dado que hoje é absolutamente lateral nessa investigação e, mesmo assim, houve, mediante críticas e essa ida de toda a investigação para o Supremo Tribunal Federal, para as mãos do ministro Dias Toffoli. E, a partir daí, a Polícia Federal começou, aí sim, do zero, né? Ela começou essa investigação no âmbito federal, que era feita lá na primeira instância, a partir da suspeita da venda de títulos podres, ali, da tentativa de negociação entre o Master e o BRB. E aí houve agora essa segunda fase que amplia, com base na investigação da Polícia Federal, que agora, pelo que indicam as decisões do ministro Dias Toffoli, há uma suspeita aí, pelo menos de vazamento, né? No caso de haver vazamento de algo que é sigiloso, o funcionário público, caso ele seja identificado, ele responde por isso. Mas o ministro Dias Toffoli, aparentemente, ele está fazendo um percurso prévio, ele está colocando sob suspeita o próprio trabalho que ele está coordenando aí na Polícia Federal de investigação. E aí vieram o Tanuri, o cunhado também do Vorcaro aparece nessas investigações, ele foi preso preventivamente hoje, quando ocorriam as buscas e apreensões, para evitar que houvesse justamente a contaminação dessas buscas e apreensões, e depois ele foi solto, mas ele é um pastor de uma igreja evangélica lá de Belo Horizonte, ele também é um doador de campanhas, ele foi o maior doador, por exemplo, em 2022, das campanhas do então candidato a presidente, então presidente Jair Bolsonaro, e do governador de São Paulo, candidato na época, candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Então são vários personagens e é uma teia intricada ali de fundos e de movimentações que a Polícia Federal e o Banco Central estão avaliando como sendo um grande esquema de fraude. Então, é mais um passo, né, Marina, nessa investigação que é muito complicada e que envolve muitos interesses políticos no país. Ranier Bragon, obrigada pelas suas informações, pela sua análise. César Feitosa, a gente segue, claro, acompanhando os desdobramentos e possíveis atualizações deste caso e voltamos a nos falar daqui a pouco no Jornal do SBT News. Obrigada.